Fundação Roberto Marinho e Rede Globo apresentam... Olá, tudo bem por aí? Por aqui tudo ótimo, porque está começando o Globo Cidadania, o nosso programão cheio de boas notícias. No dia 26 de julho é comemorado o Dia dos Avós. Por isso, durante todo este mês, a gente resolveu homenagear todos os avós. Até porque um dia só é pouco, né? Pra gente lembrar dessas mães e desses pais com açúcar. Aqui no nosso cenário, você está vendo as fotos que os nossos telespectadores enviaram dos seus avós. Olha só cada foto linda! Bom, e por falar nisso, lá no tempo dos nossos avós, os saraus eram moda. Os amigos se encontravam para recitar poesias, cantar, dançar e discutir temas importantes. Essas reuniões agitavam a vida da moçada da época. Mas os saraus não foram esquecidos, não. No Ação de hoje, nós vamos ver que eles ainda resistem na periferia de São Paulo e estão atraindo muitos jovens. Agora vamos conhecer os outros destaques do nosso Globo Cidadania? Vamos lá! Para a gente continuar aprendendo ao longo da vida, sempre, precisamos ser capazes de aprender sozinhos. Mas como aprender a aprender? É o que você vai ver no Globo Educação. No Globo Ciência, nós vamos conhecer as novas tecnologias para combater as pragas nas plantações. E eu vou mostrar para vocês como produzir alimentos saudáveis usando velhas tecnologias. Você sabia que o tráfico de animais silvestres movimenta bilhões de reais no mundo? No Globo Ecologia, você vai ver como a gente pode ajudar a combater este crime. No Globo Universidade, a arte de transformar pedras em verdadeiras joias. O Ação vai à periferia de São Paulo para mostrar os eventos culturais que movimentam as comunidades. É tempo de férias, coisa boa! Milhares de estudantes estão aproveitando este momento para relaxar e se divertir. E quem disse que você não pode continuar aprendendo enquanto está de férias? Existem várias atividades que podem treinar o cérebro enquanto você se diverte. As palavras cruzadas, por exemplo. Você aumenta o vocabulário, ganha conhecimento, passa o tempo, pode jogar sozinho ou em grupo e ainda exercita o raciocínio. Funciona como uma espécie de ginástica cerebral, uma maneira de não deixar a mente parada enquanto o corpo descansa. Nós vamos conhecer agora outros métodos para exercitar o cérebro, para aprender a aprender. No ar, Globo Educação. Toda escola precisa ensinar vários conteúdos, mas aprender não é só memorizar o que o professor fala. Os alunos devem saber como estudar. Será que é possível o professor ensinar a melhor forma de estudar para cada disciplina? O que a gente quer descobrir é se é possível aprender a aprender. Aline, você é orientadora pedagógica aqui da escola. Você faz uma palestra no início do ano letivo para ensinar os alunos como estudar, não é isso? É isso mesmo. Isso seria preventivo, né? Para não dar problema depois durante o ano letivo. Com certeza. Eu procuro sempre fazer um trabalho de prevenção com os alunos para não deixar o problema existir para a gente remediar. É muito mais fácil a gente prevenir. Na teoria é tudo lindo, mas na prática a gente sabe que meninos de 10, 11, 12 anos tem dificuldade de se concentrar, chegar todo dia e estudar, assim. Como os pais têm que se comportar para ajudar nesse processo aí, nessa rotina que você está criando para os alunos? Essa é uma segunda parte do trabalho, que nada é muito simples, bem como tu falou. Muitas famílias têm dificuldades, né? E por isso as orientações elas são feitas mais vezes. Você acha que os alunos, em geral, sabem que eles devem aprender a aprender, que a ideia é
saber como adquirir conhecimento e não estar na escola para decorar ou para uma prova, né? Eu acredito que eles estão aprendendo agora, estão tomando essa consciência agora, porque, como eu disse, o trabalho ele é lento. Esse estudo diário faz com que eles participem muito mais das aulas e isso a gente percebe diariamente. Boa tarde, gente. Então, a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre os hábitos de estudo, tá? Que o estudo em casa, ele vai ser um complemento do estudo aqui na escola. Por isso, eu trouxe um material que, de preferência, vocês colhem lá na geladeira de vocês, que vocês tenham essa organização com os filhos em casa. A função de ensinar e explicar é da professora na sala de aula. Vocês vão acompanhar o estudo como? Sentando com os filhos de vocês, organizando esse horário, porque se vocês deixarem por eles, tem tarefa, não tem, eles vão dizer, não tem, ou vou fazer a qualquer hora, às vezes numa hora imprópria. O que vai acontecer? Vocês, como adultos, vão dar a diretriz. Qual é o melhor horário? É à noite, é de manhã? Vocês têm alguma dificuldade? Eu tenho, sim, dificuldade, porque tem coisas que eu já não... Mudou o estudo e tudo no meu tempo, né? Ele diz que é do jeito dele. Ele faz, eu mando assim. Se estiver errado, a professora Mas é isso mesmo. Corrige dentro da sala de aula. É isso mesmo, tem que ser feito. Uma pesquisa de 2012 da ONG Ação Educativa mostrou que 1 em cada 4 brasileiros é analfabeto funcional, ou seja, não consegue interpretar o texto que lê nem fazer cálculos mais complexos. A gente vai descobrir agora na enquete se essa turma de 5º ano está aprendendo a aprender. Oi, gente. Oi. Quem aqui gosta de estudar? 3 não levantaram, 4. E tem uma que levantou mais ou menos. Tá na dúvida. Quem aqui acha que a escola tem que ensinar o aluno a aprender? Todo mundo? Todo mundo. Como é que você faz para aprender a aprender? Todo mundo disse que sabia o que era isso aqui. Você sabe o que é aprender a aprender? Mais ou menos. O que seria, na sua opinião? Prestar atenção às aulas, estudar bastante, essas coisas. Todo mundo concordou que a escola tem que ensinar o aluno a aprender. Como é que ensina isso? Explicando a matéria, passando bastante deveres e assim em poucos dias, semanas, meses, o aluno vai aprendendo. Tem alguma matéria que é difícil de estudar? Eu tenho dificuldade em ciências. Em ciências? Nas outras matérias, não. Mas bem em menos. ciências. Como é que a professora diz que tem que estudar ciências? Ela diz sempre que tem que revisar o caderno, estudar um pouco da matéria que ela passou no dia e essas coisas. E ela passa também umas experiências para fazer em casa, né? E aí, pessoal, tudo bem? Tudo. E daí, quem é que levou a sacola de fiação? Eu. Tu? E aí, Gabriel, vamos fazer a tua experiência? Fizesse? Fiz. Qual a experiência que tu fez? Balão maluco. E daí, deu tudo certo? Deu. Vamos lá, então. Vamos ver se vai dar certo, né? Quem quer ajudar? Então vem, Viviane, ajudar a gente. Essa é a professora Luciana. Ela tem um projeto chamado Ciação e ensina ciências fazendo atividades lúdicas com os alunos. Tem até uma mala de experimentos. Não, tem que ser na mira, é isso aí. Tá, agora vamos tentar com esse aqui, então. Vai lá, vê se esse daí é mais fácil ou mais... Qual que é mais difícil? Esse é mais difícil. Por que será que esse aqui é mais difícil? Porque a bexiga que tá com água vai pro lado e pro outro. Como a bexiga é pesada, o balão vai junto. Então quer dizer que ela não tá bem distribuída esse peso aí? A experiência O que a gente vê? Vê o centro da gravidade, né, do balão. Como dentro ele vai ter o peso, né, que a Viviane colocou dentro um balão com água, então, na verdade, o que acontece? Ele sai do centro. Então, conforme a gente vai jogar, o peso vai para um lado ou vai para o outro. Porque o centro, ele se desloca. Fechou, então? Deu para entender?
Sim. Ah, então tá bom. Segura aí, Gabriel, ó. Os cientistas também criam experimentos, registram os dados e discutem os resultados. Ensinar como o conhecimento se constrói em várias áreas é uma ótima maneira de ensinar a aprender. Aqui nessa escola, os professores viram alunos, para depois conseguirem dar uma aula numa linguagem mais próxima dos estudantes, facilitando assim o aprendizado. Funciona assim. Um professor especialista constrói uma aula e apresenta para os professores polivalentes, que ensinam todas as disciplinas da mesma área, humanas ou exatas. Eles discutem o conteúdo e tiram dúvidas. O objetivo é sempre ensinar o aluno a aprender. O objetivo geral da aula está aqui embaixo, mas cada aula vai ter seu objetivo principal e as suas habilidades. O que eles têm que olhar na imagem? Nesse caso aqui, novamente, a gente vai buscar o que eles estão vestindo, o que eles estão segurando, principalmente a questão, né, da figura da proteção do guarda, né? Eles têm que chegar à conclusão de que são escravos, tá? Você vai considerar que o elemento branco já foi trabalhado naquelas duas primeiras imagens. O elemento branco aparece com o português. Ou seja, vocês vão falar, para informar, ficha informativo, tá? Vai colar caderno, tá bom? Nessa escola, quais são as estratégias que vocês utilizam para conseguir que os alunos aprendam a estudar e saibam aprender e não apenas decorar, enfim? Eu acho que o grande barato aí do trabalho aqui na escola, né? Claro que tem muita coisa, a gente trabalha pela postura do aluno, eles ficam aqui o dia inteiro, então é importante esse trabalho, né? Voltado mesmo como do educador, né? E não só da figura do professor. E aí entra a figura do polivalente. E você começa tem que abrir a sua mente para aceitar que você não é mais o dono da sua matéria, que você está trabalhando com a educação daquele aluno como um todo. Eu acho que, no fundo, toda a nossa formação era voltada para o conteúdo. Você tinha que dominar o conteúdo. O aluno ficava restrito à orientação educacional, ao psicólogo da escola. Hoje não, hoje nós sabemos que aprender, essa construção do conhecimento se faz por várias dimensões, né? A dimensão cognitiva, a dimensão afetiva, né? E a dimensão socio-relacional. O que no dia a dia estimula todo esse pensamento, essa desconstrução que a gente falou, essa nova forma de ensinar e do aluno aprender? Eu acho que é o conjunto. As aulas elas têm que ser voltadas para a construção de conhecimento, porque você estimula o aluno a falar. Ele não é um mero espectador, ele está falando, eles sentam em grupo, né? Eles falam o tempo inteiro, eles falam entre eles falam com o professor. Eu acho isso muito importante. E acho que enquanto as escolas de formação de professores não pensarem assim, a gente não consegue formar um professor com essa necessidade atual, com esses elementos do mundo atual, né? Você sabia que o nosso cérebro pode melhorar se a gente exercitar ele? Ele é como um músculo que precisa de malhação para ficar mais forte. É por isso que jogar xadrez, fazer palavra cruzada e montar quebra-cabeças deixam o cérebro sarado. E com o cérebro em forma, fica mais fácil se concentrar e resolver problemas. A escola funciona como uma grande academia para exercitar a inteligência. Uma parte importante do aprender acontece dentro de casa, quando as crianças estudam sozinhas ou com o apoio dos pais. Mas de que forma os pais podem ajudar os filhos nesse aprendizado? Oi, tudo bom? Prazer, oi, Luan. Oi. Vem. Tudo bom? Tem uma rotina de estudos aqui nessa casa? Como é que é, Luan? Eu chego em casa, tomo banho, daí eu já como e eu vou pro quarto e começo a estudar. Aí você estuda
um pouquinho de cada matéria ou você estuda a matéria que você viu naquele dia na aula? Como é que funciona? Eu estudo um pouquinho de cada matéria. E você impôs isso, Euclene? Eu impus isso para ele. Porque eu não estou em casa no período da manhã. Então, o período da manhã é dele. É livre para ele. Até porque eu gosto que ele faça as coisas dele, ele chegue na escola pronto para estudar realmente. E é o horário que eu tenho livre para acompanhar o estudo dele. Então, eu faço as atividades com ele, eu acompanho o que ele está fazendo. E você fica do lado o tempo todo ou ele te chama na hora que ele precisa de ajuda, que ele teve alguma dificuldade, alguma dúvida? Eu vou acompanhando. Muitas vezes eu não fico do lado o tempo todo. Eu vou fazendo outras coisas e quando ele está com dúvida, ele me chama. Mas sempre quando ele termina as atividades, por exemplo, eu faço a revisão com ele. Onde que ele errou, eu mostro para ele, isso aqui está errado, tenta de novo. Não explico no primeiro momento, deixo ele tentar sozinho. Para ele tentar resolver, que ele veja onde ele errou. Quando é que começou essa rotina de estudo? Sempre existiu aqui ou é recente? É recente. Depois das primeiras notas do primeiro bimestre que não foram tão boas? Daí a gente começou a fazer. Eu gosto de matemática, só que daí eu comecei a ficar ruim. Não tirei nenhuma nota abaixo de 6. 6 é a média da sua escola? É. Daí agora, no segundo bimestre, eu já tirei uma nota boa em matemática. Quanto? Antes eu tirava 6, agora foi 7,5, né? Melhorou bem, né? Aumentando. Também precisa buscar conhecimento sozinho. Essa escola combina autonomia com tecnologia. O computador é usado para apontar as deficiências de cada um e depois para orientar os alunos nos estudos. Eu queria primeiro entender como é que é esse programa de computador que aponta as deficiências de cada um, não é isso? Depois orienta nos estudos. A ideia do projeto é que eles tenham um itinerário formativo individualizado em que se aponta as deficiências, as habilidades que eles não adquiriram. Em todas as disciplinas? Em todas as disciplinas, inclusive educação física. Todos eles passaram por um exame diagnóstico, uma avaliação cognitiva e não cognitiva, e com base nesse exame eles tiveram um itinerário formativo individualizado. Agora, o problema é que realmente os alunos apresentam uma séria dificuldade para adquirir essa autonomia. O aprender é bem complexo, eu ainda sinto uma certa dependência do professor. Vocês acham que vocês têm essa autonomia para estudar, que vocês sabem estudar sozinhos, vocês sabem como aprender? Para mim, na minha opinião, sim. Eu sempre fui assim, capaz de aprender as coisas sozinha, mas também com a ajuda do professor, ou perguntando para outras pessoas que também entendem, que possam me ajudar. Que tipos de atividades assim estimulam esse aprender sozinho, aprender a aprender? Não, nós temos algumas ferramentas assim, que são muito úteis aí no nosso processo. Nós temos a Educopédia, que é uma plataforma de aprendizado da prefeitura, né, em que as aulas são muito lúdicas. Há hiperlinks em que os alunos são direcionados a vídeos do YouTube. Eles têm os recursos mais tradicionais também. Eles, às vezes, assistem a aula da Educopédia e copiam no seu caderno aquilo que mais marcou na aula, aquilo que eles aprenderam. No dia a dia, cada um com seu computador, fazendo o trabalho no seu ritmo. Isso. Pode estar numa disciplina diferente. Isso, ou no computador ou em qualquer outra ferramenta. Ou qualquer outra ferramenta. Isso. E no final do dia é melhor que, tipo assim, a gente faz o tal diário de bordo e anota, cita, assim, as coisas mais importantes no caderno. Pra, sei lá, pra estudar antes da prova, sei lá, ou pra relembrar. É bem mais fácil assim. De ensinar conteúdos, a escola também deve ensinar o aluno a aprender. Para isso, vale rever a rotina, usar recursos lúdicos, contar com a ajuda da tecnologia, desenvolver a concentração e também estimular a pesquisa. Com o esforço e dedicação de todos, teremos alunos aprendendo cada vez mais e melhor. Até o próximo programa. Um programa da Fundação Roberto Marinho, Canal Futura e Rede Globo.
Gostou das dicas para melhorar o aprendizado? Então passa aqui no nosso portal, olha, globocidadania.com.br e descubra outras atividades sugeridas por especialistas para treinar o cérebro e tornar o estudo mais eficiente. No próximo bloco, a gente vai falar sobre as novas tecnologias para lutar contra as pragas na agricultura. Você já viu uma briga de inseto contra inseto? É daqui a pouquinho, não saia daí que eu te espero aqui. Eu acho que educação é o que, na verdade, constrói um país, é o que constrói a cidadania e a nossa capacidade de pensar e avaliar as coisas todas. E eu acho que é fundamental que o país tenha um investimento cada vez maior nessa educação fundamental para toda a população, uma educação principalmente de qualidade. O combate às pragas é coisa antiga no campo. As pragas são capazes de destruir lavouras inteiras, plantações que levaram meses para crescer. Na luta contra esse mal vale tudo, menos estragar o meio ambiente, né? A solução, aliás, pode vir até mesmo da própria natureza. Usar inseto contra inseto, por exemplo. Essas pesquisas são importantes também para quem vive na cidade. Pensa só, se as plantações são atacadas, menos verduras, legumes e frutas chegam ao mercado. Resultado, os preços sobem. Vamos ver agora como os pesquisadores e agricultores lidam com as pragas hoje em dia. No ar, Globo Ciência. Os estudos indicam que a população vai aumentar, mas o consumo de alimentos vai aumentar ainda mais. É possível alimentar o mundo com a agricultura orgânica. Os alimentos produzidos no Brasil estão super seguros do ponto de vista químico. Aquilo que pode, por exemplo, ser nocivo com a praga, pode um dia ser nocivo para nós. O suco tirado na hora, direto da fruta, além de gostoso, é saudável, não é? Nas últimas décadas, a produção agrícola se desenvolveu muito. Ela é feita em larga escala e hoje a gente encontra frutas, legumes e verduras com muita facilidade. Mas como chegamos até aqui? Como é que se criou essa eficiência na produção agrícola? No início da civilização, o homem plantava apenas para o seu próprio consumo. Cada região tinha sua forma de cultivar e a produtividade variava muito. No final do século XVIII, a agricultura começou a se organizar. As safras se regularizaram e a produção aumentou bastante. Mas para produzir mais alimentos foi preciso também desmatar mais áreas. Alterando o equilíbrio natural vieram as pragas, que podem ser bactérias, vírus, fungos e insetos em grandes quantidades que devoram a lavoura e causam grandes prejuízos. Para o Brasil, a agricultura é peça fundamental para o nosso desenvolvimento. Para vocês terem uma ideia, a agricultura gera empregos para 22% da população e representa 20% de todas as nossas exportações. É claro que ninguém quer uma praga na sua plantação. Imagina o prejuízo de perder toda a colheita. Eu estou em Jarinu, interior de São Paulo, e o Valdir é produtor agrícola aqui da região. O que vocês plantam aqui? Aqui a gente cultiva pêssego. Praga aqui, quais são as mais comuns? Temos 3 pragas aqui principais, como a mosca da fruta, o tríplice e o ácaro. O calor e a umidade favorecem o surgimento de pragas e doenças nas lavouras. E como é que vocês combatem essas pragas? Com a utilização de defensivos agrícolas. Existem cuidados especiais para quem manipula esse tipo de produto? Sim, tem que observar bastante requisitos técnicos. Usar o equipamento de segurança, né, que é o EPI. O que é? Luva? Luva, macacão, viseira, máscara, respiradora, bota, quer dizer, tem que ter todo o equipamento de segurança completo. E trabalhar com pulverizadores bem calibrado, bem regulado. Então, todos esses cuidados têm que ser observados, né, na hora que vai ser aplicado os produtos. Você e sua família, quando isso aqui tá cheio de pêssego, vocês tiram do pé e comem direto? O dia todo. Porque se a gente está colhendo, é porque a gente observou aquela data entre a aplicação e o dia em que está sendo feita a colheita, que se chama carência, que é quando não tem mais o resíduo do produto no fruto ou na planta.
Valdir, o pessegueiro ele é cheio de flores, por sinal lindas. Essas flores atraem muitos insetos. Todos eles são pragas? Não, nem todos são pragas. Tem que tomar todo cuidado, porque a gente tem que controlar apenas o inseto ruim. Os insetos bons, ele tem que ser preservado para que haja a polinização da florada. O Brasil é campeão mundial no uso de biocidas agrícolas. Dos 50 agrotóxicos mais utilizados nas nossas lavouras, 22 são proibidos na Europa. Usados de forma indevida, sem os cuidados necessários, os defensivos agrícolas, popularmente conhecidos como agrotóxicos, podem causar problemas à saúde e ao meio ambiente. Aqui nessa indústria de defensivos agrícolas, nós vamos entender os critérios usados na fabricação e comercialização desses produtos. Aqui são feitos diversos testes, como a simulação de chuva para medir a persistência do produto na planta e a determinação da melhor dose de eficácia. Além disso, há o estudo do momento mais adequado para a aplicação do defensivo agrícola, de acordo com a espécie, a quantidade e o estágio de desenvolvimento das pragas. Quais são as pragas mais comuns? Insetos, né? O grupo das plantas invasoras e os fungos. Existem outros, existem nematóides, vírus também, que são uma categoria distinta dessas que eu citei. Os agrotóxicos ou defensivos agrícolas intoxicam as pragas e interrompem as funções vitais desses organismos vivos que prejudicam as plantações. Há herbicidas que bloqueiam a fotossíntese das ervas daninhas que param de se desenvolver por falta de alimento. Os inseticidas, por exemplo, atuam no sistema nervoso ou no ciclo de crescimento dos insetos, fazendo com que eles morram mais rápido. Existem ainda fungicidas, bactericidas, entre outros, todos com a função de bloquear a proliferação das diversas pragas nas lavouras. A gente pode fazer uma analogia entre o cuidado que se tem na hora de consumir um remédio com o cuidado que se tem na hora de aplicar um agrotóxico na lavoura? Certamente, Alexandre. Existe um profissional que recomenda, através do receituário agronômico, qual que é a praga que está ocorrendo e qual produto mais adequado para aquela determinada situação, para controlar aquela praga. E o usuário tem que seguir exatamente o que está escrito no receituário que o profissional emitiu, que o engenheiro agrônomo emitiu, de acordo com o que está na bula. Além dos agrotóxicos, será que existem outras alternativas de combate às pragas? Tem sim. Uma delas é o controle biológico, que é uma técnica natural que utiliza organismos vivos. É o seguinte, são insetos que matam outros insetos ou fungos e bactérias que afastam as lagartas e várias outras pragas da lavoura. Você quer ver como é que isso funciona? Então vem cá. A Alessandra Carvalho é engenheira agrônoma e pesquisadora aqui da Embrapa. O que é controle biológico? Controle biológico é o uso de agentes naturalmente encontrados no ambiente, principalmente no ambiente agrícola, e que podem ser utilizados para manejar doenças e insetos. Como é que é? Vocês estudam as pragas para depois saber qual é o inseto, fungo ou bactéria que vocês vão usar na plantação? Não, aqui especificamente nós estudamos plantas que resolvam os problemas de pragas já conhecidas. Por exemplo, essa imagem mostra muito bem. Nós temos plantas entre os canteiros de cultivo e aí o inimigo natural está muito perto. Assim que a praga se instalar, o inimigo natural sai da planta atrativa e se instala na planta cultivada fazendo o controle. O que é praga e o que é inimigo natural? Praga é aquele inseto que está, naquele momento, causando dano à planta que cause prejuízo ao agricultor. Agora, inimigo natural são os agentes controladores dessas pragas. Isso aqui é plantação de milho. Olha aqui um bom exemplo. Essa planta é uma planta atacada pela lagarta do cartucho do milho. Essa praga, ela consome essa parte central do milho e ela pode ser controlada por vários inimigos naturais. Por exemplo, vespinhas e a tesourinha, que é muito comum, ela preda os ovos. Quais são as vantagens da técnica de controle biológico? A gente não vai ter a contaminação ambiental do próprio homem que faz a aplicação dos produtos químicos, por exemplo. Ele é muito mais persistente, o agricultor não precisa buscar novas técnicas o tempo todo. E o produto final, claro, a qualidade desse produto final, né? Sem resíduos
de moléculas químicas. Mas por que não é tão difundido no Brasil? Por que se usa pouco o controle biológico? Eu acho que a principal causa é a falta de conhecimento. Outra coisa é a disponibilidade desses agentes de controle. É muito reduzido ainda esse mercado de agentes de controle biológico no Brasil. Enquanto na Europa e nos Estados Unidos existem cerca de 230 inimigos naturais disponíveis no mercado, no Brasil existem apenas 12 agentes de controle biológico disponíveis. Olha aqui, Alexandre. Temos aqui vários inimigos naturais. Olha aqui uma joaninha. Tá vendo essa vespa? Vespas são também predadoras. Olha uma aranha. Só aqui nessa planta, nós temos 4 ou 5 espécies diferentes de inimigos naturais. E a que se deve isso, Alessandra? Provavelmente é a diversidade de plantas que existe nessa área. Me diz uma coisa, ver isso tudo aqui, foi sorte? Foi sorte, com certeza foi. Se eu tivesse programado, a gente não ia achar isso. O seu Gabriel, produtor rural no interior de São Paulo há 16 anos, utiliza uma fórmula caseira com álcool e alho para combater as pragas da sua plantação. Com o tempo, ele percebeu que a qualidade das suas verduras até melhorou com o uso do seu agrotóxico caseiro. Hoje, seu Gabriel produz 800 maços de verdura por semana e no verão a quantidade dobra. A cada dia que passa, prestamos mais atenção na nossa comida. De onde ela vem, como é produzida, afinal estamos falando da nossa saúde. Mas qual é a melhor técnica na produção de alimentos? No próximo bloco, a gente vai ver como funciona a agricultura orgânica. E eu convido vocês a conhecerem um pouco a Fazenda Vale das Palmeiras, uma fazenda 100% orgânica. E mais, as novidades da ciência para melhorar a qualidade dos alimentos. Bebe um cafezinho e eu e Marquinhos Palmeira voltamos já já. É rapidinho. Qual será o futuro da agricultura? Será que as pragas vão acabar um dia? A gente confere no próximo bloco. Eu acho que a ciência pode construir um mundo melhor, né, para todos nós, através de pesquisas, tecnologia. Para a agricultura se desenvolver e produzir alimentos em grande quantidade, foi preciso inventar meios de combater as pragas. Foi assim que surgiram os agrotóxicos ou defensivos agrícolas. Com eles, as lavouras ficam imunes às pragas e doenças. Mas com o tempo, descobriu-se que esses produtos químicos poderiam fazer mal à saúde de quem plantava e de quem consumia. Por isso, o homem está sempre buscando novas formas de plantar, mais saudáveis e menos agressivas ao meio ambiente. O Marcos Palmeira, além de ator, é um grande produtor agrícola. Aqui na Fazenda Vale das Palmeiras, que fica em Teresópolis, no Rio de Janeiro, os produtos são cultivados sem agrotóxicos. São chamados orgânicos. Marcos, o que te levou a investir na agricultura orgânica? Essa fazenda já produzia alimentos. Aí eu mantive ela produzindo alimentos e percebi que os caras que produziam não levavam para casa para comer. E não entendi por quê. E um dia eu falei, mas por que vocês não levam para casa para comer? Eles falaram, pô, a gente tá botando veneno todo dia, como é que eu vou comer? E aí eu falei, para tudo. Até que eu conheci um senhor chamado João Carlos Ávila. Esquece a doença, se preocupa com a saúde. Então uma terra bem alimentada, uma terra bem com nutrientes, ela vai ser uma terra mais saudável, você vai usar menos agrotóxicos. Quais são as principais técnicas utilizadas nesse tipo de agricultura? Olha, adubação verde, né? Depois de um certo tempo de colheita, você entra com leguminosas, com a crotalária. Tem a rotação de cultura, né, para não saturar o solo. E essa coisa de ter o mato, você deixar que tem uma certa sujeira, né, entre aspas também. Você pega esse adubo do gado, misturado com a palha do capim, você faz um composto. Depois você tem um ótimo adubo. Como é que se faz o combate às pragas? Na agricultura orgânica a gente diz não existe praga, existe um desequilíbrio. Então, se está tendo praga, tem alguma coisa errada. Olha onde é, você não tem que acabar com a formiga. A formiga ela não pode consumir o teu produto. Você não tem que acabar com a lagarta, você não tem que acabar com o carrapato, você não tem que acabar... Você tem que viver de uma forma harmônica, entendeu? E acho que esse é o grande conceito, acho que essa foi a grande virada da fazenda que viabilizou o projeto e me apaixonei e estou nisso mergulhado de corpo e alma. Essa história de que é orgânico, todo alimento é orgânico. É mais natural, eu digo assim, ele não leva tanto agrotóxico, essas coisas assim. Diz que é uma coisa mais pura, né? Mas é muito caro.
Mas que eles são caros, são talvez porque a demanda é grande e a oferta é pouco. Por que os produtos orgânicos chegam mais caros ao mercado? O produto orgânico, em média, ele é 30% mais caro do que o produto convencional. Isso porque, para a produção orgânica, exige um ambiente mais diversificado, aumenta a mão de obra e também o controle de ervas espontâneas, que na agricultura orgânica ele é feito de forma manual, por isso o custo é, em média, 30% a mais. É possível produzir agricultura orgânica em larga escala, Marcos? Eu acho que assim, a resposta é possível alimentar o mundo com a agricultura orgânica. Isso, eu acredito nisso. E é possível produzir em grande escala. O Brasil é um dos maiores produtores de açúcar orgânico do mundo, de suco de laranja orgânico do mundo. O alimento, para mim, é igual ao dinheiro. O dinheiro existe, ele está mal distribuído. A ciência evoluiu muito nos estudos sobre a genética e até a agricultura já está se beneficiando dessas pesquisas. De uns tempos para cá, a gente ouve muito falar em alimentos transgênicos. Mas você sabe o que é isso? Aqui no Centro de Pesquisas da Embrapa, em Brasília, a gente vai conversar com Francisco Aragão, que é o pesquisador responsável pelo Laboratório de Engenharia Genética aplicada à agricultura. Francisco, o que são os alimentos transgênicos? Os alimentos transgênicos são alimentos que foram manipulados para receber um gene que veio de um outro organismo. É possível, por exemplo, retirar um gene do milho e transferir para o feijão, né? Então, com engenharia genética, a gente pode isolar esses genes e transferir usando esses métodos. As plantas transgênicas podem ser obtidas de duas formas. Na primeira técnica, chamada de técnica indireta, utiliza-se uma agrobactéria. Nesse caso, um micro-organismo é usado como veículo para transportar novos genes dentro do núcleo da planta. Mas a técnica mais usada para modificação genética é chamada de biobalística. Funciona assim. Microesferas de metal cobertas com DNA são projetadas para dentro das células que devem ser alteradas. Como são lançadas com grande velocidade, a 1.500 km por hora, essas microesferas rompem as paredes das células e levam um novo DNA diretamente para o núcleo delas. O efeito é similar a um tiro. As células absorvem esse material genético em seu genoma e passam a se reproduzir de forma modificada conforme o novo DNA que receberam. No caso do Brasil, que alimentos você poderia citar que são geneticamente modificados? O Brasil vem cultivando há vários anos soja, milho e algodão. E mais recentemente nós tivemos aprovado um feijão que é resistente a um vírus e que já foi aprovado para ser comercializado aqui no Brasil. Como é que as pesquisas aqui começam? Esse é um dos e-mails de tantos que eu recebo de produtores. Por exemplo, aqui é um agrônomo que faz assistência técnica em São Paulo, em que ele diz que na região dele o cultivo de feijão se tornou inviável devido ao mosaico dourado, que gera perdas de até 100%. Qual é a solução que vocês dão para o caso? Nós, da Embrapa, desde a década de 60, tem procurado um feijão que fosse naturalmente imune a essa doença. Como isso não foi obtido, nós lançamos mão da engenharia genética e conseguimos obter uma planta que é, então, imune a essa doença. Essas sementes já estão aprovadas para comercialização no Brasil, somente nós precisamos registrar as variedades e, então, no final de 2014, nós esperamos ter sementes para os produtores. Alimento transgênico, acho que eu já vi no mercado. Aqueles que são geneticamente modificados, sementes. Os transgênicos são misturas de vários alimentos para ter um alimento com mais qualidade. O que eu escuto me deixa um pouco na dúvida se realmente devo ou não devo utilizá-los. E até que ponto é prejudicial à saúde ou não? Essa é a questão. Bom, eu acho que as pessoas podem ficar tranquilas em saber que esses alimentos são seguros para a saúde humana, porque eles foram exaustivamente testados, levando em consideração todo o conhecimento que nós temos sobre alimentos e sobre plantas e sobre agricultura. Será que no futuro só teremos alimentos transgênicos nas prateleiras? Será que os agrotóxicos estão com os dias contados? Estudos indicam que as plantações transgênicas irão economizar mais de 105 bilhões de litros de água na agricultura, o suficiente para abastecer 2,4 milhões de pessoas no mesmo período. Além de reduzir em mais de 2 milhões de toneladas a emissão de gás carbônico, o equivalente à preservação de mais de 15 milhões de árvores.
nas pequenas plantações ainda se usa o fumo de rolo como esse aqui para combater as pragas. É uma solução caseira que passa de pai para filho, mas calma. Não precisa acender o fumo e poluir o meio ambiente. O fumo é fervido e depois pulverizado na plantação. É tão simples que você pode usar até na planta da sua casa. Galera, até a próxima! Os bastidores da entrevista com o ator Marcos Palmeira estão no nosso portal globocidadania.com.br. Lá você conhece mais detalhes sobre a fazenda dele. Vale conferir. Daqui a pouco você vai ver cenas absolutamente deslumbrantes de uma ave brasileira que foi eleita a 7ª maravilha da natureza, a arara azul de Lear, uma espécie que vive no sertão baiano. E pensar que esse animal quase desapareceu por causa do tráfico de animais silvestres. A gente volta daqui a pouquinho, não saia daí. Poucas coisas na vida são tão preciosas quanto a liberdade. Isso vale para a gente e também para os animais. Os pássaros brasileiros, por exemplo, são belíssimos, mas ficam mais lindos ainda quando voam livres, né? Pena que exista gente que ainda prefira vê-los engaiolados. Quem compra um animalzinho em lojas que não são legalizadas pelo IBAMA contribuem com um esquema criminoso bilionário, o tráfico de animais silvestres. O tráfico é responsável, inclusive, pelo desaparecimento de várias espécies. Vamos conhecer agora uma ave que já esteve ameaçada de extinção e que hoje voa livre pelo céu da Bahia. Um espetáculo da natureza no Globo Ecologia. Recentemente, uma ave brasileira do sertão baiano foi eleita uma das 7 maravilhas da natureza por um grupo de organizações internacionais. É a arara azul de Lear, uma ave exuberante, dócil e feliz que se alimenta do fruto de uma palmeira do lugar. O problema é que todos os candidatos internacionais deste concurso eram aves ameaçadas de extinção. Na verdade, divulgar a situação das espécies é uma ferramenta importante para a conservação. A região de Canudos, na Bahia, é a terra natal da arara azul de Lear. Lá fica localizada a Estação Biológica de Canudos, na qual é feito um importante trabalho para a conservação dessa espécie. A pior ameaça que aconteceu com a quase a extinção da arara azul foi o tráfico. O outro fator é a falta de alimento. A falta de alimento através da seca e do desmatamento. O programa de conservação da arara azul de Lear, ele acontece aqui na Estação Biológica de Canudos. A reserva, na verdade, ela foi criada justamente para proteger a arara azul de Lear, que é uma espécie assim ameaçada, bem ameaçada, e ela só existe aqui no sertão da Bahia. Havia muito comércio ilegal da arara, as pessoas entravam aqui para pegar a arara para vender. Então a Biodiversitas, com a ajuda de algumas instituições, comprou essa área justamente para proteger. A gente viu que essa proteção foi realmente eficaz. Porque a partir de 1992, que foi quando a Fundação Biodiversitas comprou a área, a população de arara azul foi só crescendo. Então ela passou na década de 90, em torno de 60 indivíduos, para o que hoje é conhecido como em torno de 1.200 indivíduos. Então hoje nós desenvolvemos uma atividade de visitação. A Biodiversitas inaugurou agora os alojamentos, que é justamente para receber essas pessoas interessadas em ver a arara azul de Lear e poder estar mais próximo do ambiente onde ela vive, porque a gente acredita que somente quando as pessoas conhecem, elas podem proteger. Então isso é uma coisa que vai ser muito positiva para a comunidade, que vai poder melhorar os seus serviços e assim gerar renda também para essa cidade. Entre as aves que se encontram ameaçadas de extinção no Brasil, são 152 espécies. E a principal razão para esse grande número de espécies ameaçadas, principalmente a destruição do habitat e captura pelo tráfico ilegal. Tem algumas espécies que tiveram reduções drásticas das populações selvagens por causa do tráfico.
E tem, acho que um exemplo, triste exemplo emblemático, que é a ararinha azul, que vivia só na Caatinga, ali na região, no sertão da Bahia, na região do município de Curaçá, que ela desapareceu. Desapareceu. Hoje só existem indivíduos em cativeiro. Quando você diminui uma população na natureza ou mesmo extingue, para você reintroduzir é muito mais difícil, é muito complicado. Assim, é um processo muito mais longo, com muito risco. Então, o ideal é conservar os hábitats e não retirar essas aves da natureza de maneira alguma. Quer ter bicho de estimação? Gato, cachorro, esses bichos foram desenvolvidos para isso. Lugar de animal silvestre é na natureza. Eu estou numa loja que vende animais silvestres, legalizados pelo IBAMA. Ou seja, é uma loja registrada no Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, onde os animais comercializados possuem sistema de marcação oficial e a venda é acompanhada de nota fiscal oferecida pelo criadouro ou pelo comerciante. Tudo isso dentro da lei. Mas a realidade nas matas é outra. O IBAMA estima que aqui no Brasil, cerca de 38 milhões de exemplares de animais são retirados anualmente da nossa natureza. E aproximadamente 4 milhões deles são vendidos, muitos no exterior. Com uma enorme riqueza e variedade de animais, o Brasil atrai grande interesse deste comércio ilegal bilionário. Hoje em dia, do ponto de vista legal, não existe tráfico de animais silvestres no país. Comparando isso com a questão de droga, é como se todo mundo no país que se envolve com algum delito de tráfico de animais fosse usuário. A área ambiental não tem a tipificação, ou seja, o crime de tráfico. E isso o Congresso hoje tem essa oportunidade, na revisão do Código Penal, de alterar essa legislação e tipificar o tráfico de animais. Então você teria o cativeiro, que seria tratado da forma como é hoje, então a pessoa responde processo, mas ela não é alguém tão nocivo para a sociedade, então ela não vai presa, mas o traficante precisa, nós precisamos dar uma resposta à sociedade. E essa resposta à sociedade hoje perpassa pela revisão da 9.605, que foi uma lei adequada, uma lei importante, e a revisão do Código Penal. Nessa revisão do Código Penal, tipificar o tráfico de animais, ou seja, criar a figura do traficante de animais no Brasil. O CRAS, ele tem o objetivo de receber os animais, aqueles que eventualmente são capturados pela Polícia Ambiental, bombeiros, as guardas municipais, defesas civis. Esses animais, eles são resgatados, trazidos para cá, nós cuidamos e temos o objetivo de retorná-lo à natureza, retorná-lo ao ambiente natural. Só que nem sempre isso é possível. Muitas vezes esses animais, eles acabam chegando muito filhotes, inaptos para soltura. Outras vezes esses animais eles acabam com sequelas, uma mutilação, sequelas às vezes até comportamentais e são condenados ao cativeiro. Então esses animais eles acabam sofrendo porque a gente quer dar a qualidade que nós temos, o conforto que nós temos para esses animais. E na verdade o conforto deles é no meio ambiente natural. Muita gente só observa os pássaros quando eles estão assim, presos em gaiolas. É mais fácil de ver, não é? O bichinho só pode dar um pulo de um puleiro para o outro. Mas e você? Já parou para observar as aves na natureza? O birdwatching é uma expressão estrangeira, né, que a gente trouxe para o Brasil, que significa nada mais do que observação de aves, né, observar as aves. Desde que eu sou criança, eu gosto de correr atrás das aves, de procurar, né. Então, com o tempo, eu comecei a prestar atenção nas cores, nas formas. Isso despertou minha curiosidade desde pequeno e eu pude transformar isso em profissão. Então, eu trabalho, por exemplo, levando pessoas estrangeiras que não têm conhecimento sobre a nossa avifauna para observar as aves. Também pessoas interessadas em fotografar as aves brasileiras e também trabalho com pesquisa na faculdade em diversos locais aqui no Brasil. Algumas aves elas vão ser muito mais fotografadas durante a primavera, porque elas vão estar mais ativas, elas vão estar procurando mais alimento, elas vão estar namorando, né, atrás de um parceiro para a temporada reprodutiva. Então é um momento que a gente vai ter mais facilidade para encontrar. Hoje é possível comprar animais silvestres devidamente legalizados. No caso das aves,
Um jeito fácil de saber se são legais ou não é ver se eles estão com essas anilhas aqui nos pés, ó. Você acha que esses animais na natureza, eles seriam mais felizes e mais bem cuidados? Se ele nasceu na natureza, ele deve viver na natureza, mas igual esses de cativeiro que são criados em gaiola, ele já nasceu numa gaiola, ele é dependente de um ser humano para ser tratado com carinho. Eu não teria prazer em ter em casa um passarinho assim. Eu acho bem mais vantagem você ir em um sítio, num lugar, num campo que você possa escutar na natureza, na verdade. Acho que é um erro do ser humano prender qualquer bicho. É uma relação de carinho que a gente tem, né? A gente conversa com ele e tudo. Acho que é mais ou menos parecido com você cuidar de um filho. A gente vê um passarinho preso na gaiola, vê ele cantando, pensa que ele tá feliz, mas ele não tá, porque ele não tem a liberdade. Às vezes a gente acha que o bicho tá cantando, tá feliz, mas não vai, às vezes tá até xingando a mãe da gente, a gente nem sabe. A caatinga é o único bioma totalmente brasileiro. Não existe em nenhum outro lugar do mundo. E é um dos menos estudados do nosso país. Mas o que já se sabe sobre a sua diversidade impressiona. Só de aves já foram identificadas mais de 500 espécies. E quando o assunto é conservação ambiental, o semiárido representa um grande desafio para a proteção da biodiversidade e para a sobrevivência humana. No Brasil, o grande volume do tráfico são aves. 90% são aves. O grupo das aves é um grupo muito interessante para ser estudado porque ele é indicador ambiental. Observando as aves que ocorrem num determinado local, eu consigo dizer a qualidade daquele ambiente, a saúde daquele ambiente. Aquele ambiente está bem preservado? Está um ambiente saudável? E lembrando que se está saudável para as aves, vai estar saudável para a gente também, para o ser humano. Algumas aves transportam um pozinho chamado pólen de uma flor para outra, permitindo que elas se reproduzam. Ao comer frutos, elas espalham as sementes através de suas fezes, funcionando como plantadoras de árvores. Como muitas delas se alimentam de insetos, fazem um controle natural de pragas que atacam as lavouras e as cidades. E é bom lembrar que as aves também são alimento para outras aves e animais predadores. Quando a gente retira um animal silvestre da natureza, primeiro nós privamos esse animal de todo o conforto, de toda a qualidade de vida que ele teria no meio ambiente. E uma outra coisa que a gente precisa entender é que nós precisamos dessas espécies silvestres no ambiente, na natureza, porque de tudo aquilo que a espécie humana também precisa, vem da natureza, são os nossos recursos naturais. E esses recursos naturais não existiriam sem os animais cumprindo a sua função biológica no habitat natural. O Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, em 22 de maio de 2013, aprovou uma resolução que permite que a pessoa que tiver animais de origem ilegal regularize sua situação e fique com a guarda dos seus bichos. É um tema pra lá de polêmico e revela que o país ainda está muito longe de ter uma política ambiental séria e eficiente. Normalmente é mais fácil observar as aves nos ambientes abertos, né? Mas às vezes a gente acaba encontrando uma maior diversidade das aves dentro da mata, né? Só que daí, nesse caso, é um pouco mais difícil de observar. A gente tem que ter paciência porque, primeiro, as aves elas voam, né? Então, se a gente se aproximar muito rápido, de uma maneira sem respeitar o espaço dela, ela vai voar e a gente não vai conseguir observar. No próximo bloco, você vai ver como os animais silvestres capturados são levados de volta para a natureza. É daqui a pouquinho, não saia daí. Eu acho que é importante cuidar do meio ambiente porque eu acho que dele depende o país, né? A Terra, o planeta, né? Os números do tráfico de animais selvagens são assustadores e trágicos. No caso das aves, por exemplo, de cada 10 que são capturadas, apenas 1 ou 2 sobrevivem e chegam ao seu destino final. Isso quer dizer o seguinte: quando alguém compra uma ave ilegal, na verdade está comprando 10. Só que o comprador só recebe uma viva. Mas, de certa forma, está financiando a morte das outras 9. Qual o impacto que a legalização de animais silvestres tem na ilegalidade?
Você está combatendo a ilegalidade. De que forma? Criando esses animais em criatórios. Se você não tivesse esses criatórios, tanto os comerciais quanto os conservacionistas, algumas espécies já poderiam ter extinguidas na natureza. O que a gente tem observado é que a criação legalizada não necessariamente contribui com a redução do tráfico de animais silvestres. Isso é uma premissa que contribuiria, mas que não tem se mostrado na prática. A Associação Mata Ciliar, ela se posiciona completamente contra o comércio de animais silvestres, porque senão é isso que vocês estão vendo. Acabam chegando saguis, acabam chegando pássaros, aves, porque as pessoas tiveram em casa, compraram, mas não querem mais e acabam soltando esses bichos. Eles acabam indo para as florestas, muitos desses animais eles acabam competindo com aqueles que viviam naturalmente numa área preservada e dizimando outras espécies. São doenças também que estão sendo levadas. Quando a gente conscientizou toda a comunidade, as pessoas entenderam que o crescimento da arara também seria o crescimento da cidade. Haja vista que todos os funcionários do projeto são da Fundação Biodiversitas. Inclusive, a gente utiliza moradores locais para trabalhar com pesquisadores que fazem pesquisa na nossa área. Então, isso dá uma credibilidade muito grande ao projeto. Saber que as pessoas que trabalham no projeto são canudenses, têm interesse de que a arara permaneça em Canudos por muitos e muitos anos. O principal alimento da arara é o licuri. Por sinal, é uma palmeira, entendeu? Típica aqui da nossa região. Então, se o licuri não estiver protegido, a arara não vai ter o que comer. E aí ela vai estar também ameaçada. Então, hoje existe um trabalho que é realizado junto às comunidades também para conscientizar sobre a importância do licuri. A questão é bastante complicada, mas já é possível desatar alguns nós. Se alguém chegar para você com uma caixa de papelão cheia de filhotes de papagaio, por exemplo, dizendo que se não conseguir vender os bichinhos, vai ter que sacrificá-los, não compre, porque isso é mentira, é pura chantagem. Todos concordam que o tráfico de animais silvestres deve ser reprimido. O lugar de animal silvestre é na natureza. Eu acho que o tráfico de animais ele só acabaria se não existisse o comprador. Mas enquanto existem pessoas comprando, nunca vai acabar o tráfico. O primeiro passo é conscientização da população. Segundo, fiscalização. Na verdade, fiscalização a gente tem 3 linhas de ação. Uma linha é a linha responder na denúncia, ou seja, é resposta ao cidadão. O cidadão faz denúncia, IBAMA, polícia, vai responder a essa denúncia. A outra linha é a linha investigativa, que nós mesmos encontramos, então, quais são os alvos, quais são as pessoas que estão traficando animais e são feitas operações específicas para a prisão, para a condução dessas pessoas e apreensão dos animais. E a terceira linha é uma linha de controle daquelas instituições que detêm o direito legal de manter esses animais cativos. Então, criadores, zoológicos. Nessa última linha, o objetivo é verificar se eles estão realmente cumprindo todas as normas. E o que é feito com os animais apreendidos pela fiscalização? Será que eles são devolvidos à natureza? Hoje nós realizamos a soltura de alguns pássaros que chegaram por tráfico e nós costumamos desenvolver esse trabalho de soltura quando são muito simbólicas com os estudantes, com alguns alunos, as crianças, porque através da educação é que nós sabemos que a gente pode reverter todo esse problema cultural que as pessoas trazem ainda de ter bicho engaiolado. O tráfico de animais silvestres para fora do país é um negócio que conta com uma rede criminosa poderosa, flexível e com grande capacidade de se adaptar às novas situações. A Organização das Nações Unidas informa que o tráfico de animais silvestres é a terceira atividade criminosa mais lucrativa do planeta, só ficando atrás do tráfico de drogas e do tráfico de armas. Estes criminosos estão infiltrados em órgãos públicos, corrompem autoridades, utilizam tecnologia de ponta para falsificar documentos e viabilizar as suas operações. Eles falsificam até as anilhas do IBAMA. É preciso muita estrutura
para enfrentar esta máfia? O tráfico nacional acaba subsidiando o tráfico internacional em vários pontos. Hoje esse tráfico se volta muito para os ovos desses animais sendo encaminhados daqui para o exterior. Os ovos são retirados do ninho, os filhotes são retirados do ninho. Qual que é a premissa do traficante? Se chegar um vivo lá, eu já ganhei a minha viagem, eu já ganhei o meu dinheiro. Quando você compra um animal silvestre numa feira, quando você compra um animal silvestre ilegal, o que você está fazendo é passar dinheiro para essas pessoas. Porque a mensagem que a população está dando para o traficante é: volte lá para o meio do mato e me traga mais, porque você vai ter demanda aqui. É preciso então rever a legislação para que o crime seja descrito especificamente. A fiscalização, sem dúvida nenhuma, deve ser mais eficiente e rigorosa. O chamado ecoturismo, que incorpora atividades como observação das aves e outros animais selvagens, por exemplo, deve ser estimulado. E é claro, a educação ambiental deve ser para todo mundo, pois conservar a natureza, a fauna e a flora diz respeito a todos nós. Eu fiquei animado com essa história de observar as aves. Se você gosta de aves soltas na natureza, tá aí uma boa dica de atividade para o final de semana. Pensando nelas, imagine se nos tirassem o direito de ir e vir. Eu não ia gostar nada. Aposto que você também não. Por que os animais silvestres gostariam, não é mesmo? Bom mesmo é observar os animais da natureza. Ficou com vontade de observar os pássaros? Então dá uma passadinha aqui no nosso portal globocidadania.com.br e veja onde a gente pode observar aves e outros animais silvestres vivendo livremente, claro. No próximo bloco, você vai ver que para uma pedra, preciosa ou não, virar uma joia valiosa é só uma questão de talento. Quer ver como? Então não saia daí que eu te espero aqui já já. Os diamantes são os melhores amigos de uma mulher? A frase é da atriz americana Marilyn Monroe e reflete o fascínio que as joias exercem sobre muitas mulheres. Mas por trás de cada joia tem muito trabalho envolvido, viu? Você acha que os diamantes já saem brilhando das minas? Não é bem assim, não. Para eles ficarem brilhantes, as gemas, que são as pedras naturais usadas nas joias, precisam ser bem lapidadas. E olha, tem gente ganhando muito dinheiro com isso. Uma oportunidade profissional que já fez até um metalúrgico virar designer de joias. Vamos conferir? No ar, agora, Globo Universidade. Joias são objetos de desejo de muita gente e um presente infalível para quem quer fazer um agrado e está disposto a gastar. O Brasil é um dos principais exportadores de pedras preciosas do mundo. Responde por 1/3 da produção mundial desses minerais. Mas a maior parte do que exportamos é a pedra em seu estado bruto. A joia pronta, assim, olha, acabada, não é o nosso forte. Falta mão de obra qualificada para transformar pedaços de pedra em obras de arte. Mas a Universidade Federal do Espírito Santo está dando uma mãozinha para mudar essa história. É lá que nós vamos conhecer o primeiro e único curso de graduação em gemologia do Brasil. Você sabe o que é isso? Dá só uma olhada. Daniela, para início de conversa, vamos logo esclarecer aqui. Gemologia é o estudo de gema, certo? Isso. Mas a gente não está falando de gema de ovo, não é isso? Não. Um mineral desse em estado bruto, ele pode ser adquirido por até R$ 7,00. Depois de lapidada, até R$ 50,00. Além do conhecimento que o curso trouxe para você, qual a diferença que você acha que estar na universidade fez na sua vida? Que mulher não quer ter um anel com um diamante, uma pedra? É lidar com um sonho de consumo das pessoas. Estamos no principal campus da Universidade Federal do Espírito Santo, o campus de Goiabeiras, em Vitória, onde 22 mil pessoas circulam diariamente. E não é para menos. Aqui está concentrada a maior parte dos 90 cursos de graduação da UFES.
Um dos mais recentes é o de Gemologia, que é novidade não só por aqui. É o único curso de graduação dessa área em todo o país. O curso foi criado há 4 anos, é bem novo, assim como toda a estrutura oferecida aos alunos, desde os prédios até os laboratórios como esse, onde a gente está agora. A Daniela, que está bem aqui, tudo bem, Daniela? Bem. Ela é uma das professoras do curso e tem uma história bem antiga aí com a gemologia, né? Conta pra mim. Eu nasci em Ouro Preto, né? Então eu convivo com a gemologia desde criança. Eu colecionava minerais desde muito pequena, ia ao Museu de Mineralogia sempre que eu podia, como aluna de primeiro, segundo e como aluna de graduação também. E sempre fui bem apaixonada pelo mundo dos minerais e, consequentemente, pelo mundo das gemas também. E aí, quando a Daniela estava lá em Ouro Preto, em Minas Gerais, acabou fazendo mestrado e doutorado em gemologia, Em gemologia, né? Sim. Inclusive apareceu aqui no Globo Universidade falando sobre o curso como aluna ainda, Em né? 2008, como aluna de doutorado. A gemologia te possibilita um conhecimento mais amplo desse universo, porque você passa a conseguir identificar os diversos tipos de gema através das suas diferentes características. Daniela, para início de conversa, vamos logo esclarecer aqui. Gemologia é o estudo de gema, certo? Isso. Mas a gente não está falando de gema de ovo, não é isso? Não, que gema tem é nada essa? a ver com gema de ovo. Gema ou substância gemológica são substâncias de origem natural, artificial ou sintética. São os minerais, né? São materiais orgânicos, como a pérola, o âmbar, e alguns materiais criados em laboratório, que não possuem um similar na natureza. E todas essas substâncias utilizadas como adorno pessoal. A gente conhece mais popularmente as pedras chamadas preciosas, não é isso? Isso, as pedras preciosas. Esse termo caiu em desuso há alguns anos, uma vez que considerava-se como pedras preciosas o diamante, rubis, safiras e esmeraldas. E hoje a gente sabe que eu tenho casos de ametistas que podem valer muito mais do que uma esmeralda, casos de kunzitas, espodumênios que valem mais do que um diamante. Então, o termo correto hoje é o termo gema, porque designa todos esses materiais que têm o seu valor agregado. O curso de graduação em gemologia é pioneiro aqui na Universidade Federal do Espírito Santo, né? Por que ele foi criado? O que motivou? Veja bem, o Brasil tem um grande potencial como produtor de minerais de uso gemológico. E o Espírito Santo não fica distante dessa realidade brasileira. A gente carece no Brasil de profissionais com uma formação científica embasada nos princípios de aproveitamento desses bens minerais. E o intuito de criação do curso foi exatamente para criar um profissional capacitado para atuar ao longo de toda a cadeia produtiva, desde a extração do material bruto até a comercialização do mesmo material bruto, lapidado ou montado em forma de joia. A Daniela dá aula de mineralogia. Ela ensina aos alunos, por exemplo, como identificar as pedras no estado bruto, ou seja, antes de serem lapidadas e transformadas em joias. Ter um olhar apurado é fundamental para quem quer trabalhar nessa área. Alguns minerais são muito parecidos, mas têm um valor bem diferente, não é isso, Laís? E aí, se você confunde um com o outro, acaba dando prejuízo para alguém, né? Isso, exatamente. É fundamental você saber distinguir uma espécie da outra. Aqui, por exemplo, a gente tem 2 pedras que, para mim, são iguais, mas não são, né? Não, são bem diferentes. Qual é a diferença? Elas são espécies diferentes, tipos diferentes? Sim. Aqui a gente tem um berilo, variedade de água marinha, e aqui a gente tem um topázio. A principal diferença entre eles seria a dureza. A dureza é a resistência do mineral ao risco. Você não pode, por exemplo, usar um anel com uma pedra que tem a dureza muito baixa, porque ela vai ser danificada. Então, não é interessante para o usuário ter um mineral que vai estar danificado. Você usou, ele vai estar estragado. Quando você fala risco, é arranhão mesmo? Sim, sim. Se você estiver usando anel, bateu aqui, alguns minerais a dureza deles é tão baixa que ele vai estragar na hora. E como que vocês fazem para ter contato com essas pedras aqui? Porque em cursos mais tradicionais a pessoa tem que comprar apenas o livro, né? Uhum. Aqui não basta o livro, você tem que ter a pedra, né? Como é que vocês têm acesso a esse material aqui? Aqui a gente tem algumas amostras que a UFES tem de doação
Tem muitas amostras dos próprios professores que cedem pra gente. E assim, a gente faz muita aula de campo, muitas viagens, né? Então a gente tem a oportunidade de estar adquirindo, que é bastante interessante, né? Você tem em casa, que aí você pode estar olhando com mais calma para ir assimilando melhor as informações. Laís, e para você, o que foi o chamariz aqui para esse curso? Por que você resolveu fazer? É lidar com um sonho de consumo das pessoas. Que mulher não quer ter um anel com um diamante, uma pedra? Então chama atenção por isso. Deixa eu fazer uma pergunta indiscreta aqui. Você tem namorado? Tenho. Ele não ficou assustado, não? Falou, ih, agora eu vou ter que dar joia pra caramba pra essa menina? Acho que não. Ele queria mais, tipo, agora ela vai saber me ajudar a identificar se é uma coisa legal ou não. O aluno formado no curso de graduação em gemologia da UFES, ele pode atuar nas áreas de identificação e classificação de material bruto e lapidado, certificação e avaliação de material bruto e lapidado, pode atuar nas áreas de compra e venda de material bruto e lapidado e também nas áreas de criação de joias, bem como a avaliação das próprias joias. Nesse laboratório do Departamento de Gemologia, as pedras passam por uma transformação. Elas chegam aqui assim e saem desse jeito. Essa repaginada no visual acontece graças à lapidação. Quem ensina isso aqui para os alunos é o professor André. Tudo bem, professor? Explica logo para a gente aqui o que é a lapidação. Lapidar é o processo de corte e polimento daquele mineral que chega em estado bruto e passa depois de se transformar numa gema que será utilizada pelas joalherias. A gente vê aqui que o visual da pedra muda, fica bem mais bonita. O valor dela também muda, professor? Muda também, Paulo. Olha só, um mineral desse em estado bruto, ele pode ser adquirido por até R$ 7,00. Essa é uma ametista. Depois de lapidada, essa ametista, em formatos que são definidos pelos alunos durante as aulas, pode alcançar o valor de até R$ 50,00. Nossa, então essa que é desse tamanhão aqui, custa 7 e essa pequenininha... 50,00, justamente. Ou seja, é um valor muito grande, é isso que vai agregar o valor, né? Começa aqui na lapidação. Sem dúvida, a lapidação é uma das principais responsáveis por esse processo de agregação de valor a esse mineral que está em estado bruto. Qual a diferença de peso entre essas duas pedras? Olha só, Paulo, essa ametista em estado bruto tem 43 vezes mais um peso do que essa em estado lapidado. E o trabalho aqui de lapidação tem que ser muito delicado, né, professor? Sem dúvida. A delicadeza que a gente enxerga numa joia que está exposta numa joalheria, ela é também aqui representada pelo processo de lapidação. Isso acompanha toda a cadeia produtiva. Pois é, todo cuidado é pouco na hora de lapidar uma pedra. Qualquer deslize pode colocar tudo a perder. A Maiara sabe bem como é isso. Eu estava fazendo com todo cuidado e de repente ela trincou, eu vou ter que começar tudo de novo. Como é que é a sensação na hora? O que passa na cabeça? É horrível, porque a gente está tão empolgado fazendo a lapidação que de repente ela quebra, é uma sensação muito ruim, é a sensação de perda, né, na verdade. E quando dá certo, qual é a sensação? É como se fosse um filho que a gente fez, criou e de repente ele pronto é a realização. É muito bom. Você já conseguiu fazer alguma joia para você? Já cheguei a fazer sim. Eu fiz um cordão em formato de coração para mim. E aí saiu toda boba por aí usando seu cordão. E toda boba. Todo mundo perguntava quem fez, aí eu falei que foi eu que fiz. Muito orgulho. Depois de lapidada, a pedra já pode virar uma joia. E os alunos aqui também aprendem a desenhar essas peças. É o que a gente vai ver daqui a pouco. Eu escolhi estudar gemologia porque é uma área bem diferente e bem abrangente. Eu tenho um pouco de diversas áreas, tanto como economia, quanto a parte mais de design, de elaboração e também a parte de geociências. É um curso muito interessante e pouco conhecido, então eu quis inovar e escolhi esse curso. Olá, meu nome é Sônia Maria Dalcomune, sou professora do curso de Gemologia da UFES e gostaria de mostrar para vocês um projeto que nós desenvolvemos aqui. Vamos lá conhecer?
projeto Joias Sustentáveis foi concebido, na verdade, como um programa permanente. Ele tem o objetivo, de uma forma bastante simples, colocar em prática as principais ideias e princípios do curso de bacharelado de gemologia da UFES. O princípio básico do projeto pedagógico do curso é a promoção do desenvolvimento sustentável da cadeia produtiva de gemas e joias. O projeto, em sua característica multidisciplinar, ele busca interagir com diversas áreas da universidade. A primeira área que interage é a área de saúde do hospital universitário. Recebe de lá chapas de raio-x, que são um resíduo poluente. Essas chapas de raio-x são repassadas para uma outra área da universidade, em parceria, que é a área de física. Lá na física, eles extraem a prata que está contida na chapa de raio-x, transformando o que é um problema de lixo tóxico no hospital em fonte de riqueza de metal nobre para ser transformado em joia aqui por nós na gemologia. Da chapa de raio-x é retirado o nitrato de prata, que através de processos químicos obtém-se o óxido de prata, o qual é transformado em prata metálica. Do que sobra da chapa de raio-x, o acetato, pode-se produzir embalagens. A prata é reduzida nos laboratórios de gemologia para obtermos a prata pura e é adicionada a cobre oriundo de fios usados, então resíduo da construção civil, de pequenos concertos domésticos. Podemos dizer que o principal desafio do projeto, no momento, é termos que manter todas essas atividades na base do voluntariado, uma vez que nós não contamos ainda com qualquer apoio financeiro para sua implementação. Os próximos passos pensados no âmbito desse projeto é partir para a extração do ouro, especialmente em lixo eletrônico, e estimular nossos estudantes para que abram seus próprios negócios a partir da experiência que o projeto Joias Sustentáveis lhes proporcionou. No papel, os alunos de gemologia soltam a imaginação. Desenham joias únicas e de encher os olhos. Aqui no laboratório, eles aprendem a dar forma à criatividade deles. Na aula de design de joias, eles descobrem como elas são produzidas. E o processo é longo, mesmo quando se trata de uma peça simples, como, por exemplo, uma aliança de prata. Primeiro, a prata tem que ser fundida com o cobre para ficar mais maleável. Parece até uma gema de ovo, né? Depois que esfria, o material é laminado. Só depois a peça é soldada e aí, finalmente, temos a aliança. Com a aliança pronta, chega um momento muito esperado pelos alunos, que é quando a pedra é cravada no anel. O resultado, olha só, é esse aqui. Essas joias foram feitas pelo Newton, que está aqui comigo. Newton, conta pra mim, você era metalúrgico? Era metalúrgico. E como que você veio parar aqui? Como é que você descobriu que tinha esse curso? Eu estava fazendo um curso preparatório e um amigo me informou sobre esse curso, que era um curso novo, era o primeiro do Brasil e resolvi tentar, né? O que o curso mudou na sua vida? Na minha vida, quase tudo, né? Porque já mudou a minha profissão. Então você deixou de ser metalúrgico, descobriu um talento e passou de empregado a patrão de você mesmo, né? Com certeza, né? Para mim foi um orgulho disso, né? Todo mundo olha para mim e vê com outros olhos hoje, né? Porque da onde eu saí é onde eu estou chegando e acredito no meu potencial ainda, né? O curso também mudou a vida da Jusileia. Aos 48 anos, ela está prestes a se formar em gemologia. É a sua primeira faculdade? É a minha primeira faculdade. E por que você resolveu, depois dos 40, entrar na universidade? Então, eu sempre pensei, né, em fazer uma faculdade, adquirir mais conhecimento, né, que um segundo grau é muito pouco. Aí tive que ficar por um período em casa por causa dos meus filhos, hoje já estão, né, bem crescidinhos, com 17 e 20 anos. E aí resolvi e sempre coloquei na minha cabeça que eu queria fazer uma federal. E foi difícil chegar até aqui? Foi um longo caminho, muitas noites de sono perdida para estudar, mas tudo valeu a pena e valeu a pena eu esperar
né? Que hoje eu fico aqui na faculdade, fico tranquila, quanto os meus filhos, né? E vejo uma nova perspectiva. Jamais imaginei eu desenhando uma peça de joia, não saberia nem como iniciar. E foi tudo surpresa para mim. E hoje continua ainda sendo surpresa, as últimas matérias, né? Que você vai no último período. Além do conhecimento que o curso trouxe para você, qual a diferença que você acha que estar na universidade fez na sua vida? Você se renova, né? Um pouquinho, né? Um pouco de ego aí, eu diria, né? De você, eu concluí uma faculdade, uma universidade federal, não é para qualquer um. Você acha que a sua autoestima está melhor agora também? Com certeza, mudou bastante. Eu acho que a mulher tem que diversificar isso, não ser somente dona de casa e tem que se inspirar em alguma coisa para você ter motivação para você viver. Eu diria que hoje esse laboratório aqui me deu mais motivação ainda e vejo muita perspectiva aqui, bastante. Escutando a matéria no meu gravador de voz do celular. Eu resumo a matéria do livro e das matérias de sala e gravo no celular e escuto antes de dormir para poder assimilar a matéria com mais facilidade e ser menos cansativo. Eu escolhi essa profissão porque desde pequenininha eu sempre adorei brincar com escultura. Então eu vi que ali eu podia fazer algo bem similar ao que eu fazia na minha infância. Meu nome é Lívia Canuto, tenho 34 anos, sou designer e atuo como designer de joias. Eu me formei em desenho industrial pela Universidade no Rio de Janeiro há 13 anos. Fiz a especialização em joias na Escola Contato Direto em Lisboa, Portugal. Hoje eu estou dedicada à minha marca, tenho uma equipe de 3 funcionárias que cuidam da parte da produção das joias, eu cuido da parte gerencial, da parte administrativa, cuido também da parte das vendas, as vendas são feitas aqui no ateliê, além de boa parte do meu tempo ser dedicada à criação das minhas joias. Aqui, além da produção das minhas joias, eu ofereço cursos livres. Temos aqui o João confeccionando uma aliança facetada. Ele está limando a superfície de uma aliança em prata, para dar um novo formato para a joia. Há pouco tempo eu não tinha essa mentalidade de investir em design nas grandes indústrias. Tinha muita cópia, muitas revistas importadas onde os fabricantes apenas copiavam o que se via nos grandes catálogos, né? E hoje não, hoje se investe em design, se investe numa criação realmente bem autoral, bem diversificada e a gente acaba lucrando com isso. É muito importante termos um curso dedicado a este setor, né? O setor está crescendo, precisando sempre de mão de obra que antigamente era formado nas oficinas, de pai para filho, muito autodidata. Então, uma universidade, né, forma um profissional mais capacitado, com uma visão mais abrangente, que com certeza nós do setor seremos sempre privilegiados com essa mão de obra mais qualificada. Eu amo o meu trabalho porque eu me realizo confeccionando pequenas esculturas. É como voltar à minha infância, é uma grande brincadeira, é muito lúdico, tenho contato com muitas pessoas, tem muita troca. Então, meu dia a dia é realmente muito prazeroso, não tem peso, não tem carga, só tem sorrisos. É muito boa. No curso de gemologia, os alunos aprendem também a ser um pouco detetives. Com a ajuda de lupas e microscópios, eles investigam as características de pedras já lapidadas, conseguem avaliar o preço que elas podem ser comercializadas e até descobrir se elas são mesmo legítimas. Uma turma com o olho treinado para detectar preciosidades e não deixar ninguém ser passado para trás. Você sabe reconhecer uma joia verdadeira? Aqui no nosso portal
globocidadania.com.br você aprende a identificar se o ouro usado numa joia é verdadeiro ou se uma determinada pedra é mesmo valiosa. Faça lá! No próximo bloco, nós vamos conhecer as manifestações culturais que têm movimentado a periferia de São Paulo. Tem de tudo, viu? De saraus literários a batalhas de hip hop. Você já ouviu falar, por exemplo, do samba de vela? Não? Então, não saia daí. É de grande importância frequentar uma universidade, porque além de ser uma experiência muito enriquecedora, tanto pessoal quanto profissional, você também pode trocar conhecimento com diversas áreas, ter contato com diversos profissionais, e isso é muito interessante para a gente. A periferia de São Paulo está bombando. O que não falta por lá é programa e programa bom. Pois é, das dificuldades do dia a dia pode nascer a inspiração para muitas manifestações culturais. Hoje nós vamos conhecer uma jovem poetisa que vai nos levar por um passeio cultural pela periferia paulistana. A gente vai ver uma roda de samba que só acontece enquanto a vela está acesa. Vamos acompanhar uma animada batalha de hip hop e conhecer um sarau de poesia. Atrações para todos os gostos. A gente confere tudo isso agora. Ação! Com seus museus, teatros, casas de espetáculo, São Paulo tem um patrimônio cultural que atrai gente do mundo todo e é motivo de orgulho para os paulistanos. E a cidade ainda tem muito mais a oferecer. Agora é nossa vez na periferia. Hoje o Ação vai mostrar os eventos culturais que agitam a periferia de São Paulo, onde a luta para superar as dificuldades também é fonte de inspiração para o samba, para o hip hop, para a poesia. Ela é ativista cultural e editora da Agenda da Periferia de São Paulo. No rádio, Elisandra dá as dicas da programação semanal. Vamos conferir alguns eventos. No Circuito Alternativo, toda semana tem sarau de poesia. Ô Vera, eu vi ver você e você me trata mal. Cadê a sua libido? No hip hop, a Batalha dos MCs. Elisandra mora no Grajaú, o distrito mais populoso de São Paulo. São mais de 360 mil pessoas que dependem de uma infraestrutura precária e insuficiente. Você acha que a periferia ela é ignorada por muita gente? Sim, com certeza. A periferia... hoje a gente está reconstruindo um significado de periferia, que morar na periferia é um lugar interessante, mas a gente tem um descaso, né? Na educação, na própria cultura. Depois de passar parte da infância numa tranquila cidade do interior da Bahia, Elisandra voltou à periferia de São Paulo no final da década de 90. Um período marcado pela violência. Quando a gente chegou, foi um ano também que foi super complicado achar vagas nas escolas. As mães dormiam na fila e a minha mãe não encontrou vaga, nem para mim nem para minha irmã mais nova, né, na época. Então a gente ficou ficou um ano sem estudar porque não encontrou vagas. E a minha mãe tinha medo de ir para outro bairro, procurar vaga em outro bairro, porque ela tinha, não, São Paulo é muito violento e tal. Apesar das dificuldades, ela conseguiu concluir os estudos e formou-se em jornalismo. Há 6 anos, trabalha na ONG Ação Educativa, que há 20 anos atua nas áreas de educação, juventude e cultura. Elisandra é responsável pela Agenda Cultural da Periferia. Aqui é a minha mesa, aqui é onde eu trabalho todos os dias. Você vem todos os dias? Todos os dias, segunda a sexta. Segunda a sexta. Elisandra é redatora e editora da Agenda, que além da versão impressa, com tiragem de 10 mil exemplares, também está na internet e recebe 3 mil acessos por mês. Que tipo de eventos que vocês colocam, né? Então, a Agenda da Periferia ela tem várias sessões, como hip hop, samba, literatura, teatro, cinema e vídeo.
E tem uma página nova agora chamada Formação Cultural, que é a divulgação de seminários, workshops, que é uma página bem solicitada. Assim. A primeira edição da Agenda da Periferia saiu 49 eventos. Na segunda, as pessoas tomaram conhecimento e já chegaram, existia muito mais coisa do que a gente pensava. Só que, ao fazer o guia, o pessoal que não entrou falou, nós também queremos entrar. E o que não falta na periferia são eventos culturais. Um dos mais tradicionais é o Samba da Vela. Agora, o fato de você ter uma agenda da periferia reflete a falta de divulgação disso em outros órgãos da imprensa, em outras mídias? Sim, ela surgiu justamente com essa ideia, né, de suprir essa falta, e os eventos e os artistas de periferias dificilmente apareciam na grande imprensa. Então, foi justamente para suprir essa falta. Né? No portal, os eventos são separados por categoria. A literatura, saraus e outras manifestações literárias também. Teatro. Aí o teatro. Cinema e vídeo também, são vários coletivos, né, de cinema. Bom, e você entrou aqui, você estava na faculdade. Estava na faculdade. Aí você se formou? Continuei aqui. E quis continuar? Quis continuar. Você gosta bastante disso? É uma identificação direta, né? Por ser moradora da periferia, por também ser poeta, fazer parte desse movimento cultural, mas também por ser uma profissional na área de jornalismo, né? E meio que eu me especializei em fazer isso, assim. Quem apostou no talento de Elisandra foi o coordenador cultural da ONG, Eleilson Leite. A Elisandra Souza, ela tem essa vantagem, ela é da periferia, ela é ativista cultural há muito tempo, ela é poeta e é jornalista. Eu acho faço questão de botar essa escala, né? Até ela chegar assim, porque eu acredito que o jornalismo veio dar uma forma, né, um gosto pela escrita que ela alimentou através da literatura. Bom dia, acorda, levanta, ergue a cabeça, olhe bem pra cima, ore e agradeça. Um convênio com uma rádio comunitária garante a divulgação da agenda cultural para mais 70 mil ouvintes. Então, aqui é a Rádio Heliópolis, onde eu faço o programa todas as terças-feiras. Uma vez por semana? Uma vez por semana, que é uma extensão da Agenda Cultural da Periferia impressa. Então, uma vez por semana eu falo a programação da semana. E aí mesclando com música, né? O diferencial é que aqui tem música. DJ. DJ. E tem repercussão? Com certeza, né? A gente tem vários amigos aí que escutam a programação e aí fala, pô, eu vou naquele samba, né? Eu vou naquele sarau de poesia. Então está tendo um resultado muito positivo e a gente está trazendo mais cultura para a comunidade através do programa. Interpretação, o rap é a arma da nova revolução. Um movimento que une o grafite, o rap, as danças urbanas, o DJ. Estamos falando do hip hop. Quem conhece tá ligado, eu levo essa porra a sério, o rap é quarto pesado. Hoje nós viemos conhecer a Rinha dos MCs, um evento que nasceu na periferia e se espalhou por toda a cidade de São Paulo. As batalhas são encontros tradicionais no hip hop. Nelas, 2 MCs duelam entre si com rimas improvisadas. Quem escolhe o ganhador é o público. Aí, vamos chegar aqui no free. Não posso demorar pra voltar a rimar, mas vou te destruir. A cena é o seguinte, olha pra mim, tá fugindo aqui porque é um falso MC. Me chamou de estilista não sou não, mas como estilista costuro minha rima como um cirurgião pra acabar com você que é fraco e não tem talento. Manda rima fútil e sem sentimento. Quem gostou da rima do Félix, barulho para Félix. Qual que é o truque aí no ringue? É tudo na hora, eu acho que não tem truque. A graça é isso mesmo, você vai fazendo na hora e o que vir, a plateia, o pessoal. Outra figura que não pode faltar é o DJ. Tô vendo que você faz tudo aqui no evento. O DJ é sempre presente no hip hop? Sim, sempre presente, mandando uma base, mandando as músicas pro b-boy, pra Big Girl dançar, pro grafiteiro ter inspiração para fazer a arte dele nos muros. A pessoa muitas vezes muda o jeito de agir, de pensar, de fazer tudo, de trabalhar, começa a estudar por causa do hip hop. Por quê?
porque cada letra é um conselho. Muitas letras são conselhos. Acaba sendo professor de muito aluno, né? É o que eu vivo, é o que eu passo. E tipo, muitas coisas também eu não vivo, mas eu vejo acontecer e eu passo também nas letras. O hip hop ele retrata a periferia com todas as suas complexidades, com todas as suas simbologias também. Então, no hip hop, em diversas letras, você encontra diversas formas de ver periferia. Então, seja o lado negativo, esse lado da violência, da criminalidade, né, tráfico, e seja o lado belo da periferia, de se sentir pertencente a um povo que é batalhador, trabalhador e essas coisas positivas que tem na periferia, essa coisa da força, da garra. No próximo bloco, a batalha de Elisandra para entrar na faculdade. Não era falta de interesse, né? Era a dificuldade mesmo de passar o vestibular. E era aquela coisa de furar barreiras, né? Tipo, vou vencer, vou continuar. Depois do intervalo, a gente vai ver um sarau literário que dá voz aos poetas da periferia. É já já. Eu acho sempre importante poder ajudar alguém de alguma forma. Por mais simples que seja, nem sempre você ajudar seja apenas contribuindo com dinheiro. Às vezes, quando você dá uma palavra de conforto, alguma coisa a essa pessoa, uma motivação a essa pessoa, de alguma maneira você está ajudando ela também. Hoje o Ação está mostrando um pouco dos eventos culturais da periferia de São Paulo. E quem está ajudando a gente a contar essa história é a jornalista e batalhadora Elisandra Souza. Louco esse som, eu tenho o dom, enxergo lá na frente, eu tenho a visão. A paixão de Elisandra pela leitura começou cedo. Sempre gostou de ler? Sempre gostei de ler. Comecei lendo um gibi, aí o gibi começou a não ser suficiente, né? Você começa a ler, acaba muito rápido. Aí comecei a ler aqueles romances Júlia e Sabrina, porque aí dava para trocar. E aí depois esses livros começaram também a não ser suficiente. Eu gostava de ler, mas eu não tinha um direcionamento de leitura, eu não sabia o que ler, eu queria ler, né? Então, assim, que nessa época até bula de remédio eu estava lendo. No ensino médio, a professora de literatura deu mais um incentivo. Eu tinha que ler Machado de Assis, Memória Póstuma de Brás Cubas. E eu comecei a ler, eu não entendia. E aí eu fui perguntar para ela, falei, me dá 5 motivos para ler esse livro, eu não estou entendendo. E ela falou, não lembro os motivos agora, mas ela falou, eu li, peguei gosto, achei bonito o livro. Aí você acabou o ensino médio, você pensava em ir para a universidade? Já, quando eu terminei o ensino médio, eu já comecei a fazer cursinho. Então, vestibular. Isso era uma coisa que sempre teve na sua cabeça? Sim. Ir para a faculdade? Queria ir para a faculdade. Você mora nessa casa há quanto tempo? Moro há 16 anos. 16 anos. A memória dá uma falhada às vezes. Com quem que você mora aqui? Eu moro com a minha mãe, com a minha mãe, com a minha irmã e com o meu sobrinho. E em cima mora a minha irmã mais nova. Os pais não tiveram oportunidade de estudar. Elisandra foi a primeira da família a cursar uma universidade. Passar no vestibular foi uma luta. Muito determinada, ela sabia exatamente qual curso que ela queria fazer, ela sabia aonde ela queria fazer, sabe? Ela tinha um planejamento, tanto é que ela não fazia 1, fazia 2, até 3 cursinhos ao mesmo tempo, e só estudando. A faculdade ainda prestava serviço voluntário na biblioteca da escola. E aí aconteceu de muitos anos não dar certo dela entrar. Como que era isso? Era que nem a minha mãe estava falando, era muito dolorido, né? Ver que ela passou o ano inteiro só naquilo, se dedicando naquilo e não dava. Só uma cena que ficou bem nítida na minha cabeça, que ela fez um planejamento e colocou lá atrás da porta. E aí tava destacado que ela queria passar no vestibular. E aí quando ela não passou, ela rasgou aquilo e isso ficou marcado pra mim, assim. E a senhora, como que a senhora lembra dessa época? Eu lembro que foi uma batalha, mas valeu a pena, que ela lutou pelo sonho dela. E o que eu mais incentivava era que ela estudasse. Não era ir trabalhar sem ter estudo. Tinha que se preparar nos estudos primeiro, e aí devagarzinho chega lá. Elisandra conseguiu bolsas de estudo em cursinhos pré-vestibular. Depois de 5 anos e muitas tentativas, finalmente entrou numa faculdade particular. Há 2 anos, ela se formou em jornalismo. E por que você fica emocionada quando fala desse assunto? Porque quando
Quando eu peguei o diploma, eu falei, eu consegui, sabe quando eu consegui vencer uma etapa? Porque tem a coisa assim, né, a gente está falando de educação, né, então, e não era por falta, de falar assim, não tinha interesse, não era falta de interesse, né, era a dificuldade mesmo de passar o vestibular, é muito excludente, né, então, e era aquela coisa de furar barreiras, né, tipo, vou vencer, vou continuar. O exemplo de Elisandra contagiou toda a família. As duas irmãs também entraram na universidade. E até a mãe redescobriu o caminho da sala de aula. Eu voltei para a escola agora, estou começando a me alfabetizar agora. É mesmo? Que legal. Se a senhora pudesse entrar numa faculdade, o que a senhora escolheria de profissão? Uma advogada. Que legal. Para resolver meus problemas. Agora, qual que é o lugar da casa que você mais gosta? O meu mundo paralelo é o meu quarto. Eu queria que vocês pudessem conhecer. É do quarto mesmo, pode vir, telefone tocou, quem é? É sempre organizado? Não, só em ocasiões especiais. Agora, os seus livros são organizados? Os livros são. Mijiba significa Jovem Mulher Revolucionária. A primeira experiência literária foi um fanzine. E foi com a publicação que Elisandra se descobriu poetisa. A poesia entrou quando na sua vida? Poesia. Sim, com o nome de poesia, veio com o hip hop. Veio com o hip hop. Você começou a escrever? Comecei a escrever. Poemas. E guardava, assim? Eu escrevi por muito tempo em diários. Só que eu não mostrava as poesias, né? Com o fanzine que eu comecei a publicar e mostrar, né? Mas Elisandra foi muito além. Por que aqui nesse cantinho você tem tanto livro assim, igualzinho? Eu sou poetisa e tenho 2 livros publicados. Que chique. O mais recente chama Águas da Cabaça. Posso pegar? Pode, fica à vontade. Bom, então o Punga foi o primeiro em 2007. 2007. E o Águas da Cabaça? Foi em outubro de 2012. E é um livro que foi feito por 7 mulheres negras. Todas as poesias são minhas, mas teve mais 7 participações especiais. E você se considera uma poetisa hoje? Hoje, assim, eu tinha crise com esse nome, assim, de falar, sou poeta. Eu achava que ser poeta tinha que ser muito conhecido, best-seller, assim. Eu acho que o Sarau da Cooperifa me refrescou muito a memória. Não, assim, você pode ser poeta, a gente tem um monte de poeta aqui. Terra da garoa, país tropical, pentacampeão, Brasil do carnaval. Elisandra e outros poetas se reúnem uma vez por semana num bar da Zona Sul de São Paulo. Sejam todos bem-vindos ao Sarau da Cooperifa, movimento cultural de periferia para a periferia, que acontece há 12 anos aqui no Bar Zé Batidão. Sérgio Vaz é um mestre de cerimônias e criador do movimento literário. Que todos são bem-vindos, todos. São pessoas que saem da sua casa depois de adorar um Deus chamado trabalho e querem ouvir e falar poesia. E você imaginar que num lugar desse as pessoas estão aqui por conta da poesia, é um dos eventos mais importantes de São Paulo, né? Tudo é o mar. E ao mar faltam praias. Obrigado. Ô Vera, eu vi ver você e você me trata mal. Cadê a sua libido? Quem é que tá aqui hoje? É seu pai ou seu marido? Dependendo da resposta, eu saio daqui corrido. Essas crianças não têm tempo com pipas, bonecas e nem futebol. São artistas, do picadeiro de asfalto, entre o amarelo e o verde do farol. Calar o grito e gritar o silêncio. Entoa a canção, harmoniza os passos descompassados. Pulsam a voz, a vida e a rima. As crianças ouvem o silêncio das palavras. Os homens insultam os gritos das crianças. As mulheres desejam o silêncio e os gritos. No fundo, elas vão calar o grito e gritar o silêncio. Obrigada. A literatura é uma ferramenta para a gente descobrir a cidadania. E o cidadão, ele muda o bairro, ele muda o estado, muda o país. Você começou a escrever poesia antes da Cooperifa ou depois da Cooperifa? Pois, na verdade eu estou na Cooperifa desde o início, desde 2001. Aí quando foi em 2005, eu voltei a estudar, eu tinha parado de estudar. Aí eu voltei a estudar por conta da Cooperifa, porque assim, quando você, como o Sérgio disse, quem lê enxerga melhor. E quando você tem um pouco mais de ensino, de educação, você consegue entender melhor as poesias.
o sarau chega ao fim. Mas a poesia permanece e vai para a rua. A senhora pode me contar o que escreveu aqui? Eu escrevi assim: eu não quero ser livre como um passarinho, quero escolher voar. Arruma espaço no capô do carro e no final pega carona em balões para se espalhar pela cidade. 7, 8, 9, 10. Voz da periferia, é o rap. Voz da periferia, é o rap. Respeito ao próximo no mic, check. 1, 2, 1, 2, beat, no mundo mic, clap. Voz da periferia, é o rap. Voz da periferia, é o rap. Respeito ao próximo no mic, check. 1, 2, 1, 2, beat, no mundo mic, clap. Sangue bom, não esquece não, curte o barato. Regimiliano, curte rap de fato. Vem no flow, vem dançando e cantando naquele estilo bem brasiliano. A periferia está cheia de opções culturais bacanas. E não é só em São Paulo, não. No nosso portal globocidadania.com.br você pode conhecer os eventos que têm movimentado o subúrbio das grandes cidades. No portal você também encontra uma reportagem exclusiva sobre o Estatuto do Idoso, nosso tema deste mês. E é claro, lá ainda tem tudo o que foi mostrado aqui hoje. Confira! A gente se vê na semana que vem. Até lá!